Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu vim aqui novamente para nós refletirmos um pouquinho juntos um novo paralelo. Eu vou começar lendo uma nota de rodapé deste livro, tá? Que é sobre alfabetização. Em seguida eu vou ler 2 textos bíblicos e eu quero fazer com você uma reflexão bem rápida, bem simples, de algo que mais uma vez saltou aos meus olhos, ok? É uma nota de rodapé de Ferreiro, que diz assim: aprofundando o estudo do nível silábico alfabético, identificando formas peculiares e próprias de analisar as sílabas em função da escrita no momento da cria de hipóteses silábicas, reveladas em um estudo de pesquisa que mostram, nas tentativas da escrita da criança nesse momento, alternâncias e desordens com pertinências de focalizações cognitivas dos elementos internos da estrutura silábica. Nesse texto, Ferreiro propõe interessante analogia entre a escuta das sílabas pelas crianças e a escuta de acordes musicais. Eu sei que não dá para entender muito bem porque é um pedaço de um capítulo, né? Mas aqui ele está falando das fases de alfabetização. E essa fase pré-silábica especificamente, tá? É aquela fase que a criança está começando a assimilar as partes da palavra, tá? Está começando a assimilar junções de consoantes e vogais para formar as sílabas, né? Ou junções de vogais com vogais, tá? E essa fase é uma fase de desestruturação, né? Porque a criança precisa ouvir uma palavra e ao mesmo tempo ouvir dentro dela vários sons, né? A distinção de sons, a distinção de sílabas. E aí Ferreira aqui faz uma analogia bem interessante, que ela coloca assim que ela faz analogia entre a escuta das sílabas pela criança e a escuta de acordes musicais. Quem toca, quem conhece músicos, quem já fez aula de algum instrumento algum dia sabe que você precisa ter uma sensibilidade auditiva para você saber, né, as partes da música em que se trocam os acordes, né, em que se tem notas acrescidas, em que se tem uma passagem musical, né. Eu não vou entrar em detalhes em explicar essas coisas, né, mas enfim. Por exemplo, se você vai tocar uma música, né, e numa mesma sílaba, de repente na cifra, que é onde mostram as notas, você vê lá 3 notas, Dó, Ré e Mi, e elas não estão nos lugares corretos onde deveriam ser tocadas. Então a pessoa, o músico que vai pegar aquela cifra, ele precisa ter sensibilidade auditiva para saber em qual momento daquela frase cantada se encaixa cada nota, tá? E é exatamente isso que ele está dizendo, que Ferreira está dizendo, que a criança, ela precisa ter essa sensibilidade, ela precisa saber aonde se encaixa cada som dentro da palavra, né? Aonde que está o signo que representa cada parte, cada fonema daquela palavra, né? Só que nessa analogia nos dá uma brecha daqueles que não conseguem distinguir esse som, né? Existem músicos que não têm essa sensibilidade, né? Que toca na hora da música as notas todas erradas por não saber o lugar adequado de cada uma, né? Assim como também tem as crianças que não conseguem definir os signos, os sons exatos das sílabas nem suas posições.
Talvez por uma dificuldade, talvez por uma defasagem, talvez por uma deficiência, enfim, são N questões, né? E ela mesma coloca aqui que nesta fase se percebe formas peculiares e próprias, né, de se construir esse conhecimento, ok? Então agora eu vou ler os dois textos bíblicos para a gente fazer o nosso paralelo, certo? O primeiro texto bíblico está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. A minha versão diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Tá? Essa minha versão é uma versão um pouquinho diferente, mas existem outras versões mais tradicionais que dizem assim: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Ok? Guarda essa palavra. O outro texto está em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 e 2. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Só até aqui. Então vamos lá. Aqui no livro, né, da alfabetização, Ferreira está comparando a fase de construção, né, do entendimento sobre sílabas que compõem a palavra com a criança que ouve acordes musicais, né? E eu estava falando para vocês que existem crianças que distinguem e existem crianças que não distinguem, assim como existem músicos que têm essa sensibilidade de posição de acordes e músicos que não têm, né? E no texto aqui, o primeiro texto de Provérbios, diz assim: instrui a criança ou ensina o seu filho. Vamos esquecer o significado de filho como a criança que é gerada de um casamento, né, ou de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas vamos pensar no significado de filho da mesma forma que foi colocado para Abraão, né? No texto lá de Abraão, Deus fala para ele assim: sai do meio dos teus parentes, né? E aí em seguida ele fala: farei de você uma grande nação. Quem conhece um pouquinho da Bíblia sabe que Abraão é chamado de pai, né? De multidões, muitas gerações vieram por meio dele. E essa promessa, ela também existe na nossa vida, né? Por meio das nossas gerações, né? Dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, enfim. Mas ela também existe por meio daquela paternidade espiritual, né? Que são os filhos que a gente adota ou que a gente ganha espiritualmente. São aqueles que a gente acompanha, né, na conversão, no início da caminhada com Deus, né, que são tidos como crianças, né, e a gente orienta. E essas mesmas crianças que recebem essas orientações, a Bíblia diz: orienta, conforme o que você tem para ela, né? Outras versões, o caminho que ela deve andar, né? Ensina aquilo que é certo. Ensina aquilo que é certo. Só que daí, aqui nos diz que existem crianças que conseguem ouvir e compreender, e existem crianças que têm essa certa dificuldade. Aonde que eu quero chegar? Muitos de nós recebemos orientações, recebemos direções de Deus na nossa vida, mas nós não conseguimos entender. Nós ouvimos, mas a gente não consegue distinguir qual é o melhor lugar que aquilo se adequa, que aquilo se encaixa, qual é a melhor atitude para que aquilo se realize. E muitas vezes, sabendo
do caminho certo, nós tropeçamos em algumas pequenas pedras e às vezes acontecem pequenos arranhões, mas às vezes acontecem grandes machucaduras. A questão é, a Bíblia não fala, ensina o teu filho quando ele quiser te ouvir. A Bíblia não fala, ensina o teu filho e se ele não quiser, azar dele. A Bíblia não fala, ensina o teu filho obrigando ele a fazer aquilo que você está dizendo. A Bíblia só diz, ensina. Né? Assim como lá nos Evangelhos, no Novo Testamento, está escrito ide, não tem uma condição. Né? Ide se você quiser, pregue se alguém quiser te ouvir. Só diz, vai e faz. Né? Então, a nossa obrigação é dizer, é falar, é acolher, é abraçar, é ensinar, é plantar a sementinha e deixar com que ela seja cultivada. Né? E assim como a parábola do semeador, ela pode cair em solo pedregoso, ela pode ficar à beira do caminho, ela pode cair em solo fértil. Nós não sabemos. E isso não convém a nós saber. O que convém a nós é falar, é instruir, é ensinar, é acolher. Talvez alguma coisa te foi ensinada, te foi orientada e de princípio você não acolheu. Mas aquilo ficou no teu coração e lá na frente aquilo floresceu. Eu tenho uma história assim, né? A Bíblia me foi pregada muitas vezes e eu não aceitei. Mas lá na frente, quando eu fui alcançada, né, me trouxe vida novamente. Me livrou literalmente da morte. Então, se tivessem desistido, onde eu estaria? Onde você estaria se alguém não tivesse insistido em você, seja qual for a questão, seja qual for, né, a perspectiva, a dificuldade, a orientação. Então a palavra que eu deixo aqui é, não cabe a nós julgar quem aprende ou quem não aprende, só porque a aprendizagem, a escuta, não é igual à sua ou não é igual à minha. A nossa obrigação é sempre orientar, é sempre acolher, é sempre estender a mão. Jesus pregou tanto para o povo que o crucificou, quanto para o povo que o aceitou. Então essa é a reflexão que eu deixo aqui. Eu espero mais uma vez que fale ao seu coração como falou ao meu. Nós já ouvimos aqui no vídeo anterior que a verdade do homem não é absoluta, mas que o Espírito Santo testifique no seu coração aquilo que convém Deus ministrar a você, ok? Deus abençoe, boa noite, beijo e até a próxima.